Muito bem. Continuando a nossa análise dos remédios constitucionais, agora nós vamos falar do mandado de segurança. Olha só, eu deixei para falar do mandado de segurança já no final, da temática dos remédios constitucionais, de propósito. Por quê? Olha só, nós vimos que se houver, por exemplo, uma violação à nossa liberdade de locomoção, nós temos a garantia do habeas corpus. Nós vimos que se nós queremos conhecer, ou retificar, complementar uma informação nossa que está num banco de dados e o banco de dados nega, essa informação, a gente tem o habeas data. Nós vimos também que se eu tenho um direito constitucional e não posso exercê-lo em virtude da falta de uma norma regulamentadora, nós temos a garantia do mandado de injunção. Vimos também que qualquer cidadão pode propor uma ação popular com o objetivo de anular ato lesivo ao meio ambiente, à moralidade, ao patrimônio público. Então note que para cada um desses objetos há uma garantia específica. E o mandado de segurança, então, ele vai entrar em qual contexto? Quando eu tenho um direito líquido e certo que não pode ser defendido, protegido por qualquer dessas outras garantias constitucionais. Note, embora o artigo 5º, inciso 69, diga que conceder-se-á o mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, a doutrina interpreta um pouco mais extensivamente, ou seja, se cabe mandado de injunção, não cabe mandado de segurança. Se cabe a ação popular, não cabe mandado de segurança. Se cabe o habeas corpus, não cabe o mandado de segurança. E por fim, se cabe habeas data, não cabe mandado de segurança. Então o mandado de segurança, nós vamos dizer que ele é subsidiário, ou seja, quando eu tenho um direito líquido e certo que eu não posso defendê-lo por essas outras ações. Vamos dar uma olhada no artigo 5º, 69? Acompanha comigo a leitura. Ele diz que conceder-se-á, como eu disse, o mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. Note, direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data. Por quê? Olha só, o meu direito líquido e certo à liberdade de locomoção eu protejo por meio do habeas corpus. O meu direito líquido e certo de obter informações pessoais que estejam em um banco de dados, e o banco de dados negue o fornecimento da informação, eu vou utilizar o habeas data. Então perceba, eu uso o mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for uma autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Vamos fazer alguns destaques importantes aqui. Olha só, primeiro, direito líquido e certo é aquele direito que eu consigo comprovar por meio de documentos, que é a chamada prova pré-constituída. A doutrina diz que o mandado de segurança é uma ação de rito sumário, porque ela não segue o mesmo procedimento de uma ação judicial comum. No mandado de segurança, quando o autor impetra o mandado de segurança, ele tem que demonstrar já no seu pedido, na sua petição inicial, documentos que comprovem os fatos que ele alega. Por quê? Diz a doutrina e os tribunais que no mandado de segurança não há chamada dilação probatória. E o que seria essa dilação probatória? Um momento próprio dentro do procedimento para apresentação de provas, ouvir testemunhas e tal. No mandado de segurança não há isso, é uma ação de rito sumário. Então, quando eu impetro o mandado de segurança, eu já tenho que demonstrar documentos, comprovar, os fatos que eu alego por meio de documentos. Por exemplo, vamos imaginar que você seja aprovado num concurso público, você está lá dentro do número de vagas. Então, quando o concurso é homologado, sai lá a lista final de classificação e essa lista ela é publicada na imprensa oficial. Tudo bem? Então, você está dentro do número de vagas e o prazo de validade do concurso expirou e você não foi nomeado.
E aí, você vai perder a sua nomeação? De modo algum. Você vai impetrar um mandado de segurança e você vai comprovar o que você está alegando, que você foi aprovado dentro do número de vagas e não foi nomeado. E vai colocar os documentos. Que documentos? O edital, que mostrava o número de vagas, e a homologação com o resultado final do concurso, mostrando que você está ali dentro daquela quantidade de vagas prevista no edital. Sabemos que o Supremo e o STJ entendem que aquele que é aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação. Entendeu a ideia? Então eu tenho que comprovar por meio de documentos os fatos que eu alego. Isso é o que nós chamamos de prova pré-constituída. É isso que vai demonstrar o meu direito líquido e certo. Note que eu vou impetrar o mandado de segurança para defender, para assegurar um direito, né? Para proteger, daí a ideia de garantia, né? Proteger um direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data. Aqui, ó, nessa ideia que a Constituição diz, ó, não amparado por habeas corpus ou habeas data, esse é o caráter subsidiário do, ó, caráter subsidiário, ou alguns vão chamar de residual, do mandado de segurança, porque eu vou impetrá-lo quando não couber essas demais ações. Então eu vou impetrar o mandado de segurança quando? Quando não couber essas demais ações. Tudo bem? Aí ele continua, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Aqui nós vamos colocar o chamado ato de autoridade. Eu vou impetrar um mandado de segurança contra ato praticado no exercício de função pública. Note, enquanto o habeas corpus pode ser impetrado contra um ato estritamente particular, o mandado de segurança não. Exige a presença de função pública. Por quê? Note que ele diz um ato de autoridade pública ou de pessoa jurídica de direito privado que esteja no exercício de função pública. Isso é o que nós chamamos de ato de autoridade. Tem que haver função pública. Então aqui é um pano de fundo introdutório para a gente entender o mandado de segurança. Tem que ter advogado, né? Exige-se a presença do advogado e não é uma ação gratuita. Vamos continuar. Olha só. O mandado de segurança, ele tem duas espécies, segundo a doutrina. Isso aqui segue a mesma linha que nós comentamos quando falamos do habeas corpus. Preventivo quando? Quando o meu direito líquido e certo está sob ameaça. Repressivo, quando é que o mandado de segurança vai ser repressivo? Quando o meu direito líquido e certo já foi violado. Então, direito ameaçado, mandado de segurança preventivo. Direito que já foi violado, mandado de segurança repressivo. Legal? Olha só. Aqui eu coloco, né, só para contextualizar o que a gente já falou, o objeto dele protege direito líquido e certo, vimos a questão da prova pré-constituída, que é o demonstrar os fatos por meio de documentos, e o caráter subsidiário do mandado de segurança, direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, também nós já comentamos. Também falamos do ato de autoridade, ou seja, ele é impetrado quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for o quê? Uma autoridade pública ou uma pessoa jurídica que esteja exercendo atribuições do poder público. Então, só contextualizando todo o comentário. Agora, nós vamos analisar o mandado de segurança coletivo. Olha só,
O mandado de segurança coletivo, no geral, a ele se aplicam as mesmas ideias do mandado de segurança individual. A diferença básica é que no mandado de segurança coletivo, ele vai ser impetrado, né, para defender direitos de uma coletividade ou de parte dela, de uma coletividade específica. O mandado de segurança individual, o nome diz, ele é chamado assim exatamente porque a ideia é de proteger direitos individuais, de um ou de algumas pessoas. Já no mandado de segurança coletiva, a ideia é de defender direitos de uma coletividade, né, total ou parcial. O mais importante para a nossa prova de direito constitucional, quanto ao mandado de segurança coletivo, são dois pontos. O primeiro, quem pode impetrar esse mandado de segurança coletivo. E o segundo ponto, as entidades que podem impetrá-lo precisam de uma autorização específica de seus associados, de seus membros, para que possam, né, propor, para que possam impetrar esse mandado de segurança coletivo? É disso que nós vamos tratar. Olha só, primeira coisa, legitimidade ativa, ou seja, quem pode impetrar. A Constituição, no artigo 5º, inciso 70, nós estamos exatamente no artigo 5º, 70, diz que quem pode é o partido político com representação no Congresso Nacional, a organização sindical, a entidade de classe ou a associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Esses são os legitimados ativos, ou seja, aqueles que podem impetrar. Agora, detalhe, fica atento. Partido político com representação no Congresso. Isso significa que o partido político tem que ter pelo menos um representante no Congresso Nacional, ou um deputado federal, ou um senador, ou pelo menos um em cada casa. Então, não há necessidade de haver dois parlamentares, um na Câmara e um no Senado. A doutrina dominante defende que basta um deputado ou um senador pronto. Já está atendida essa exigência. Então, ó, com representação no Congresso. Vamos destacar aqui, ó. Com representação no Congresso, o que que a gente viu? Basta um parlamentar. Vou colocar assim, ó. Um parlamentar é suficiente. Ok? Um parlamentar é suficiente. Então, um na Câmara ou um no Senado. Claro, se tiver mais de um, está mais do que atendido. Outro ponto importante. Por exemplo, ele diz: organização sindical, entidade de classe ou associação. Fica atento com a associação. Por quê? Diz que ela tem que estar legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Cuidado! Essa exigência temporal de funcionamento há pelo menos um ano, ela é exigível somente da associação. E a gente encontra isso, por exemplo, aqui, ó, legalmente constituída. Note o singular, né? Note o singular. Se fosse para todos, seria organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituídas. E não é isso. Então, cuidado. A banca examinadora adora dizer, por exemplo, que o partido político tem que estar em funcionamento há pelo menos um ano, que a organização sindical, por exemplo, um sindicato teria de estar em funcionamento há pelo menos um ano. Não é isso. Essa exigência temporal de estar legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano é estritamente exigível da associação. Tudo bem? Esse é o primeiro ponto. Quem pode impetrar um mandado de segurança coletivo. Segundo ponto, essas entidades, elas dependem de uma autorização expressa de seus associados para que possam atuar? Olha só, vamos imaginar que um partido político queira impetrar um mandado de segurança em favor de direitos de seus
filiados, por exemplo. Será que o partido político vai ter de ir atrás de cada um de seus filiados e dizer, olha, você autoriza, você me dá uma autorização? Será que seria necessária essa autorização expressa? O Supremo entende que não. E por que o Supremo entende dessa forma? O Supremo entende que o mandado de segurança coletivo, no mandado, né, de segurança coletivo, essas entidades atuam como substitutos processuais. E o que é isso? Substituto processual significa que essas entidades que eu te mostrei, elas vão atuar em nome próprio para defender interesse de seus associados. Elas receberam do próprio texto constitucional uma autorização para que atuem em nome próprio, defendendo interesse de seus associados. Cuidado, não confunda a representação processual com a substituição processual. Qual é a diferença básica? Na representação processual, a entidade depende dessa autorização. Então, eu posso autorizar uma associação a defender um interesse meu. Se eu tenho que autorizar, estamos diante de uma representação processual. Entretanto, se a própria lei ou a própria Constituição Federal autoriza essas entidades a agir em defesa de direitos de seus associados, aí estaremos diante da substituição processual. Note, no caso do mandado de segurança coletivo, essas entidades não precisam de autorização especial para poder defender os direitos de seus associados. Por quê? Porque estamos diante de uma substituição processual. Então, olha o que eu anotei. Dispensa de autorização especial para a impetração. Por quê? Porque estamos diante da substituição processual. Então, finalizando esse ponto, cuidado. Primeiro, quem pode propor? Partido político com representação no Congresso, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Segundo ponto, essas entidades precisam de autorização especial para poder atuar? Não precisam. Por quê? Porque o Supremo entende que se trata de um caso de substituição processual. Vale dizer, elas atuam em nome próprio, defendendo direitos de seus associados. Tudo bem? Legal? Vamos continuar? Vamos lá. Olha só, aqui eu coloco algumas notinhas importantes trazidas pela jurisprudência e também pela própria lei do mandado de segurança. Só alguns pontos para a gente agregar alguns conhecimentos. Não cabe mandado de segurança em caso de um ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução. Olha só. A lei do mandado de segurança e a doutrina e também a jurisprudência tem isso aqui já afirmado, que é o seguinte: se existe um recurso administrativo que tem efeito suspensivo, então eu vou apresentar esse recurso, porque eu não vou movimentar todo um poder judiciário para analisar o meu caso, se um recurso administrativo poderia suspender aquela decisão. Então vamos imaginar que eu sofri uma determinada, eu fui apenado por um órgão administrativo, por exemplo, num procedimento licitatório. Vamos imaginar, eu sofri fui apenado, sofri alguma sanção, e aí eu apresento um recurso com efeito suspensivo, ou seja, eu apresento o recurso e enquanto ele não for julgado, aquela decisão fica suspensa. Então, se há possibilidade de apresentar recurso com efeito suspensivo, pronto, eu não preciso impetrar mandado de segurança. Então a lei vem e diz, olha, não cabe o mandado de segurança se você tem esse outro meio menos trabalhoso, menos complexo. Essa é a ideia. Segundo ponto, não cabe mandado de segurança em caso de uma decisão judicial da qual caiba recurso, tá vendo? A mesma ideia, caiba recurso com efeito suspensivo. Ora, a regra é, contra uma decisão judicial, você interpõe um recurso específico. Então, se eu tive uma decisão judicial
que não me foi favorável, né? E eu tenho na legislação um recurso que tem efeito suspensivo, então eu não vou impetrar mandado de segurança, eu vou propor, né, aquele recurso específico. Também não cabe mandado de segurança em caso de uma decisão judicial transitada em julgado aqui, né, em virtude do princípio da segurança jurídica. Tudo bem? Legal? Vamos continuar. Olha só, agora, algumas notinhas jurisprudenciais. Olha só, pessoas físicas já impetrantes de mandado de segurança individual não possuem autorização constitucional para nova impetração coletiva. Eventual litisconsórcio ativo, Instituto da Teoria Geral do Processo, não se confunde com as hipóteses constitucionais do 5º 70. Isso aqui é muito importante, porque está tratando de legitimidade ativa, ou seja, quem é que pode impetrar mandado de segurança coletivo. Nós vimos quem são. Cuidado! Não se chama coletivo simplesmente porque um grupo de pessoas se reuniu e impetrou o mandado de segurança. Nada disso. Isso acontece muito na temática de concurso público. Vários candidatos se sentem, né, violados, com algum direito seu violado na realização de um concurso, e aí até por questão de dar mais peso na ação e de economia de recursos, eles se reúnem. Vamos imaginar, 30 candidatos se unem e decidem impetrar um mandado de segurança. Esse mandado de segurança é coletivo? Resposta: não. Não é coletivo, por quê? Porque somente aquelas entidades é que podem impetrar o mandado de segurança coletivo. Não confunda, né? Coletivo é interesse de classe, de uma categoria. Total ou parcial. Cuidado. Nesse caso, por exemplo, nesse exemplo de 30 candidatos que impetram, né, juntos um mandado de segurança, nós temos um mandado de segurança individual, mas o polo ativo, ou seja, aqueles que impetram, a gente diz que há um litisconsórcio, ou seja, uma ligação, um conjunto de pessoas que impetram juntos contra outra pessoa. Então não confunda. Só porque tem um grupo de pessoas eu vou chamar de mandado de segurança coletivo. Nada disso. Tudo bem? Foi isso que o Supremo entendeu. Súmula 630 do STF diz que a entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança, ainda quando a pretensão veiculada interesse a apenas uma parte da respectiva categoria, que é aquilo que eu tenho comentado aqui, ó. Eu posso impetrar o mandado de segurança coletivo quando o direito interessar a toda a categoria ou somente uma parte dela. Tudo bem? Essa é a ideia. Agora, para nós finalizarmos, eu vou fazer um comentário bem pontual acerca da ação civil pública. Embora ela não esteja prevista ali nos remédios constitucionais do artigo 5º, vários autores inserem a ação civil pública dentro da temática das ações constitucionais ou dos remédios constitucionais. Um outro ponto, há autores, inclusive, que inserem o direito de petição também como um remédio constitucional. Eu não fiz isso por quê? Porque aqui eu estou tratando das ações judiciais. Então, o direito de petição, que está previsto no artigo 5º, inciso 34 da Constituição, ele é visto por muitos autores como também um remédio constitucional. Só que fica atento. O direito de petição não é uma ação judicial. É um pedido que eu faço junto a algum órgão, junto a alguma instituição pública, né, para que sejam adotadas providências diante de alguma irregularidade, diante de alguma ilegalidade de que eu tomei conhecimento. Então vamos dar uma olhada objetiva na ação civil pública. Até coloco aqui, ó, a lei, né, que regulamenta a ação civil pública, e eu coloco objeto. Qual é o objeto da ação civil pública? O objeto dela é apurar ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e a qualquer outro interesse difuso ou
coletivo. É importante a gente destacar aqui o artigo 129, inciso 3º do texto constitucional e também aqui eu posso até colocar, combinado com o parágrafo 1º. Por quê? Entre as funções institucionais do Ministério Público, né, nós temos essa função de propor a ação civil pública. E é o parágrafo 1º do 129 vai dizer, ó, a legitimidade do Ministério Público para propor essas ações civis não é exclusiva, não impede que a lei amplie essa legitimidade. Então, olha só, a ação civil pública, ela tem um objeto bem amplo, apurar responsabilidade por dano moral e patrimonial, veja, causado ao meio ambiente, consumidor, a esses bens e a qualquer outro interesse difuso coletivo. Note que o objeto, em tese, é até mais amplo do que o objeto da ação popular. Olha só, o que mais que nós temos? Infração, né, também no objeto. Infração da ordem econômica, a ordem urbanística, a honra e a dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ao patrimônio público e social. Note a abrangência do objeto da ação civil pública. Um outro ponto é a legitimidade ativa, vale dizer, quem pode propor. Perceba, como eu disse, o MP está aqui e isso decorre lá do 129.3. Só que perceba que a legitimidade do MP não é exclusiva. Olha quem eu tenho. Quem pode propor? O Ministério Público, a Defensoria Pública, a União, os estados, o DF e os municípios, uma autarquia, empresa pública, fundação, sociedade de economia mista e também a associação que, concomitantemente, esteja constituída há pelo menos um ano, nos termos da lei civil, e que inclua entre suas finalidades institucionais a proteção ao patrimônio público e social, meio ambiente, consumidor, ordem econômica, livre concorrência, direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos. Ou seja, se você notar aqui na letra B de bola, na linha B, melhor dizendo, né, você vai ver que a associação que esteja constituída há pelo menos um ano, ela pode, né, propor a ação civil pública se entre os seus objetivos institucionais estiver a proteção de um dos bens protegidos pela ação civil pública. Tudo bem? Então, como eu disse, era só para a gente ter um panorama, porque, em tese, o nosso objetivo principal são as ações constitucionais do artigo 5º, mas eu fiz questão ainda de fazer pelo menos um link aqui com a ação civil pública, porque há alguns autores que têm colocado, embora nas provas não tenha sido explorada a ação civil pública, salvo quando o próprio edital já exige a lei dessa ação. Legal? Qualquer dúvida que você tiver, manda para mim. Um grande abraço e até a próxima.